Boa noite a todos. Com grande alegria que a gente está aqui mais uma vez nessa noite para compartilhar aquilo que Deus colocou no nosso coração. E o tema dessa noite, eu creio que é algo tão importante para nossas vidas, que se nós entendermos e colocarmos em prática, ele é capaz de revolucionar a nossa vida. É morrer para viver. Então é um tema desafiador. Então, evangelho sem morte não tem evangelho. O cristianismo veio trazer morte para a gente, mas não é a morte natural, não é a morte física, é a morte do pecado, é a morte dos nossos desejos, nossas vontades, daquilo que não está compatível com Deus. Então eu creio que Deus marcou essa noite. A gente tem vindo falando sobre fé já em 2 semanas, e o Espírito Santo colocou esse tema no meu coração. E se você for observar, é depois daquela passagem de João capítulo 11, que Lázaro vem à ressurreição, e eu falei isso no domingo passado, e hoje eu vou falar sobre o texto de João capítulo 12, verso 24, um dos versículos, e o Senhor Jesus ele vai falar algo ali muito precioso. Então quero, antes da gente começar a palavra, eu gostaria de orar com você, para que prepare o seu coração. Porque se a gente morre para esse mundo, morre para os nossos pecados, consequentemente a vida vai ser gerada em nós e através de nós. Muitas pessoas possam receber o benefício da minha e da sua morte. Como eu falei antes, não da morte física, da morte natural, mas da morte daquilo que o Senhor Jesus projetou para a minha vida e para a sua vida. Vamos orar. E eu creio que o Espírito Santo vai nos ministrar nessa noite de uma forma poderosa. E eu sei que Ele está já aqui para mudar a nossa história. Pai, te agradecemos por mais essa noite, Senhor. Eu oro por cada um que está aqui presencial, por todos aqueles que vão nos ouvir pelas redes sociais, Senhor. Que o Teu poder se manifeste, Senhor. Nós precisamos tanto de Ti, Espírito Santo. Nós cremos nessa palavra que é viva e eficaz, Senhor. Ó Pai, se realmente acontecer isso nas nossas vidas, nós vamos ver a vida, Senhor, sendo brotada, Senhor, a vida sendo levantada, Senhor, naqueles que estão próximos de nós, Senhor. Pai, eu te agradeço por mais essa noite, Senhor. Te agradeço por cada um, Senhor, que vai ouvir essa palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos ouvir um cântico, adore a Deus, e logo a seguir a gente vai estar trazendo essa palavra. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti perdão. Usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, sonda-me. Enche-me e usa-me.
Senhor, usa-me. Aleluia. Glória a Deus. Como falei, o tema dessa noite é morrer para viver. Quero que você abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. Evangelho de João, capítulo 12, verso 24. Eu vou ler esse versículo e depois vou estar explicando o contexto, por que Jesus vai falar isso. É algo muito importante aqui. Diz assim as Escrituras: na verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece só, mas se morrer, dá muito fruto. Então, repetindo, na verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece só, mas se morrer, dá muito fruto. O Senhor Jesus está trazendo aqui, depois de um contexto eu já vou explicar, ele está trazendo, na realidade, é claro que especificamente aqui nesse texto, ele está falando da sua morte, ressurreição aqui, da sua entrega ali, porque daqui um pouco ele já vai estar se entregando. Mas quando eu li esse texto, porque o Senhor Jesus fala do trigo para nós também, e eu fiquei pensando isso, eu falei, Senhor, é isso mesmo? E você vai ver nos versículos posteriores, 25 e 26, que ele nos chama para isso, né? Parece morrer, porque, né, os gregos ali, eu vou explicar agora, a partir do versículo 20, por que ele está falando isso, e havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar na festa. Então, havia alguns gregos ali. Por que aparecem esses gregos aqui? Eles tinham ali também o desejo de conhecer a Deus, conhecer a festa dos judeus ali. Então, eles chegam também nessa festa. Mas aí eles querem ver o Senhor Jesus. E aí é onde entra o verso 21, ele diz: estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Então, por quê? Os gregos, eles tinham a filosofia, o estilo de vida totalmente diferente daquilo que o Senhor Jesus veio trazer para a terra. Isso acontece comigo e com você quando nós não conhecemos, quando no tempo onde nós vivíamos distante dele, nós éramos como esses gregos, tínhamos conceitos, filosofias completamente diferentes e andávamos no curso do mundo, daquilo que nós aprendemos, mas não segundo os padrões bíblicos, não segundo os padrões de Deus. Então, por isso que ele está trazendo esse contexto, e ele vai entrar, parece que ele muda completamente de assunto aqui, mas não, vocês vão ver até o final que está tudo direitinho aqui. E ele continua no verso 22, Filipe foi e falou com André, e então novamente André e Filipe foram dizer a Jesus, e Jesus lhe respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Então ele anuncia, porque aqueles homens querem conhecer a Jesus de um modo, como uma pessoa, mas Jesus queria falar com eles algo profundo, algo aqui que ia mudar também a história dele, porque para isso o Senhor Jesus veio. E aqui é uma prova viva, nós que estamos aqui, aqueles que já conhecem o Senhor Jesus, que estão lá na sua casa, porque se o Senhor Jesus, já cumpriu isso na palavra, ele morreu e deu muito fruto. Então a morte dele trouxe muitos frutos. Que frutos são esses, pastor? A minha vida e a sua, que foi alcançada. Olha que coisa incrível. Então os gregos estavam querendo conhecer Jesus de um modo, mas Jesus queria revelar a eles de algo muito mais profundo, que é isso que nós precisamos conhecer. Aí ele fala o verso 24 que eu li: na verdade eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece só, mas se morrer, dá muito fruto. E agora o 25, eu quero que você preste atenção. E ele está falando aqui também com relação aos discípulos, aqueles que conhecem a ele, para seguir o mesmo modelo também. Por isso que o tema dessa noite é morrer para viver. Então o Senhor Jesus teve que morrer. E por que ele usa, eu já vou explicar isso também, a figura do trigo? Eu descobri algo incrível
com esse elemento, essa semente? Porque Jesus poderia usar muitas outras sementes, mas ele usou exatamente o trigo. E você vai ver que coisa interessante tem no trigo. Aí o verso 25, quem ama a sua vida, perdê-la. Então o que ele está falando? Se você ama a sua vida para esse mundo, você vai perder. Então peraí, mas como assim, pastor? Ele está falando dessa morte. Porque muitas vezes aquilo que eu e você amamos nessa vida, nessa terra, não é compatível com a sua palavra. Por isso que ele está falando, quem ama a sua vida, vai perder. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. O verso 26, se algum homem me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se algum homem me servir, meu Pai o honrará. Então por isso que eu estava explicando para vocês, aquilo que ele está falando da vida dele, ele também está expressando para a igreja, para mim e para você. Essa direção, esse rumo de morte é para mim e para você. E você vai entender que morte é essa. E aí eu quero explicar um pouco por que ele traz a figura do trigo. Eu queria explicar pelo menos 3 conceitos sobre o trigo aqui, por que ele vai falar sobre o trigo. Quando o trigo é colhido, usa-se uma expressão de malhar o trigo. O que é malhar o trigo? É bater no trigo ali, e alguns eu vi, desde a época lá do Senhor Jesus, usa uma madeira, um ferro, ele bate no trigo. Para que isso? Para fazer a separação. Olha aí que incrível. Então o trigo, quando o Senhor Jesus está falando sobre o trigo, ele está querendo transmitir para mim e para você o que vai acontecer quando você encontra o Senhor Jesus, quando o Evangelho alcança o seu coração. Primeiro aspecto que acontece na sua vida é separação. O que é isso, separar? Imagina que você tem ali, o trigo ali, então eles vão bater naquele elemento do trigo para separar do pó, da palha e dos grãos murchos. Assim ele faz na minha vida e na sua também. Ele te separa, ele te transporta, ele começa um processo na minha e na sua vida de separação do mundo. E o que é o pó? O que é a palha? O que é os grãos murchos? Não serve para nada, para nada. Então muitas vezes eu e você carregamos coisas na nossa vida, amamos, como ele está falando, que precisa passar por esse processo de morte. É isso que o Senhor Jesus está falando. Então por isso que eu estava explicando para vocês, quando ele fala da sua experiência de morte e ressurreição, ele vai expandir para mim e para você também. Então por isso que eu estava falando nisso, não existe evangelho, não existe cristianismo, se eu e você não passarmos no processo de mudança, de separação. Então não tem como a gente agradar a Deus com os pecados dessa terra, com as atitudes contrárias a Deus, se nós não morrermos para essas atitudes. Incrível isso, A segunda parte que acontece no trigo é a transformação. Como a transformação? Depois que é separado, ele vai passar por um processo de trituração e vira a farinha de trigo. E Jesus, ele falou que ele é o pão vivo que desceu do céu. Do trigo, da farinha, é que faz o pão. Então ele está todo nesse contexto. Quando ele traz a semente do trigo, consequentemente ele está falando, olha o que acontece com o trigo e é o que vai acontecer na sua vida. Então, o que é a transformação? É um estado de grão para pó. E quando eu estava pensando nisso, veio algo na minha mente, Incrível, A farinha de trigo é branquinha. E olha que incrível. O trigo, a casca do trigo, ela é dourada, ela é meio amarelada. Mas quando ela remove a casca, o trigo, ele se torna branco. A farinha é branco. O que ele quer dizer isso para mim e para você? Vestes brancas para o que? De santidade.
viver em santidade, você vai ter que morrer para a sua carne. Você vai ter que morrer para o mundo. Para agradar a Deus, andar com as vestes brancas, nós precisamos passar por esse processo de morte diariamente. Então, quando pega lá o trigo e faz o processo da trituração, ele muda de um estado para outro. Ele não é mais um grão, agora ele é um pó. É o que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Amém? Transformar o estado que a gente vivia para outro estado. Mudar completamente. Então, por isso que se não morre, não acontece. E olha que interessante, porque a casca do trigo, ela é dura. Para que aconteça a facilidade para extrair a casca, tem que passar num processo de umedecimento com água. E Jesus falou que ele era a água viva. Quanto mais eu e você mergulhamos a nossa vida na água viva, mais essa casca do velho homem, mais essa casca pecaminosa, ela é descolada do trigo, para que apareça apenas a essência daquilo que ele projetou para a minha vida e para a sua. Homens e mulheres separados, transformados, cheios da sua presença. E isso se torna o que? Um processo. Assim como eles colhem lá o trigo, leva ali para o lugar da eira ali e passa por todo o processo, assim também ele quer. Mas se nesses processos você não querer morrer, você não querer passar no processo, você vai ficar ali paralisado em meio a tudo aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Morrer não é fácil. Largar as coisas antigas, quebrar essa casca velha, mudar a forma de pensar, de sentir, de agir, morrer para o eu, para o ego. E o último estágio da semente é dar muitos frutos. Quando, vai plantar de novo, por isso que Jesus falou, caindo em terra. O que significa isso, Quando o grão de trigo se esconde novamente na terra, e aí ele vai produzir novamente o quê? O fruto. O que Cristo estava querendo dizer para mim e para você? O que é se esconder? Se esconder do mundo, do pecado. É isso que é morrer para as nossas atitudes que desagradam a Deus diariamente, para que Cristo possa ser visto em nós. Então, não tem como nós expressarmos Cristo sem morrermos para essa natureza velha. Então, por isso que ele usa a expressão do trigo, porque é o processo até chegar ali para fazer farinha. Você já viu que a farinha usa para muitas coisas? É para a variedade de pães, de biscoito, de bolo, de bolachas, é muita coisa. O que ele está querendo dizer, A minha e sua vida transformada vai alcançar muitas áreas, vai transformar muita gente, vai manifestar o poder e vai alcançar muitas casas. Quando acontece esse processo e eu e você morremos para nós mesmos, algo da vida de Deus vai brotar em nós. O que acontece é que muitas vezes nesse processo, a nossa carne ela não quer morrer. E outro texto que respalda isso é 2 Coríntios, capítulo 4. O apóstolo Paulo tem essa revelação. E olha o que ele vai falar nesse texto aqui. Segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 4, verso 12. Quando eu falei sobre fé na terça-feira, eu comecei a partir do verso 13. Mas olha que interessante, uma coisa está conectada na outra. O verso 12, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 4, verso 12. Diz assim: de modo que a morte trabalha em nós, mas a vida em vós. Olha que incrível! Ele tinha essa consciência, ele experimentou essa manifestação do poder de Deus, do Evangelho na vida dele. Então, esse homem como eu e você, tinha muitas áreas na vida para morrer, para deixar para trás. O morrer é deixar para trás, que aquilo não venha influenciar mais a nossa vida, aquilo não faça mais parte do nosso dia. Então, o que ele está aqui falando? De modo que a morte trabalha em nós. Ele está falando o quê? Nos discípulos aqui, que já conhecem, mas a vida em vós. Então, eu creio
Se nós hoje recebermos porções hoje de morte, a vida vai ser gerada no cônjuge, no irmão, na irmã, no vizinho, no parente, naquelas pessoas que trabalham conosco, porque eles vão ver uma diferença tão grande do ser humano, porque o ser humano normal, ele carrega essa casca como trigo, dura, meus irmãos, dura às vezes de quebrar, dura às vezes de remover a essência, porque o que está dentro é o espírito, é o interior do homem. E aí eu quero demonstrar isso em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 17, Efésios capítulo 4, verso 17. Efésios capítulo 4, verso 17. Ele diz assim: e portanto digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Meus irmãos, se no nosso meio, entre as pessoas, nós mesmos, se a vaidade morrer em nós, quanta vida pode ser gerada? Porque a vaidade, ela está ligada ao quê? Com a vanglória, com atrair, a admiração para si, e isso vai gerando o que? O orgulho, a prepotência. Quantas pessoas sofrem, quantos relacionamentos são destruídos pela vaidade? Então, o que esse homem está trazendo aqui é aquilo que é a essência do Evangelho, é aquilo que nós estamos aqui buscando. Então, olha o que ele está falando: andam também outros gentios na vaidade da sua mente. Então, a mente nossa pensa um monte de coisas para nós, para a vanglória nossa, para o orgulho nosso. Então, essa é uma das áreas que precisa o quê? Morrer em nós. Precisa morrer na minha vida, precisa morrer em você, porque senão nós vamos andar, como ele está falando aqui, como gentios. Aí o verso 18 ele fala: com seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus. A vaidade, ela traz consequências, ela traz o que? A separação da vida de Deus. Então, quantas pessoas tão vaidosas por nada e se tornam tão difíceis de lidar, pessoa tão inacessível, e Deus quer que isso morra em nós. Ele está falando: morre isso, e vai gerar vida nas outras pessoas. Quantas pessoas são prejudicadas por causa da vaidade dos outros? Meu Deus! Pela ignorância que há neles, pela cegueira do seu coração. Ué, coração tem olhos? Tem olhos. Quando você não entende o Evangelho, não entende o cristianismo, você está distante disso. Então, nós precisamos, como Cristo, seguir o modelo dele, morrer, cair em terra, vir nessa terra, morrer, para que a gente possa dar muito fruto. Ele continua o verso 19: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à lascívia, para cometerem toda a impureza com ganância. Meus irmãos, quanta sensualidade que vem trazendo prostituição, que vem trazendo todos esses pecados na área carnal. Quantas coisas poderiam ter sido evitadas se a sensualidade tivesse morrido no homem e na mulher, para não gerar aquele despertamento, aquelas as mentes que ficam ali presas, aqueles sentimentos. Quantas pessoas presas em pornografia, em coisas que só levam à destruição. E ele está falando aqui bem claro: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à lascívia, para cometerem toda a impureza com ganância. Misericórdia! Então olha quantas áreas nós vamos ver aqui, que se morresse, poderia ter evitado tantos problemas na vida do ser humano. Então olha o que é a falta de conhecer a Deus, conhecer o Evangelho puro e genuíno, e onde nós estamos totalmente distante dele. Mas hoje ele me chama e te chama: morra para isso, para que você viva
para que as pessoas possam viver através da sua vida. Nós somos um instrumento de vida e não de morte, meus irmãos. Nós não podemos trazer morte para ninguém. Então, se eu tenho atitudes, se o meu comportamento não é digno com a palavra de Deus, ou eu estou gerando vida ou estou gerando morte. É isso que nós precisamos entender nessa noite. 20, verso 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. O apóstolo Paulo está exortando a igreja de Éfeso. Ele está falando, olha, não foi assim que vocês aprenderam Cristo. Não é diferente dos nossos dias. Muita coisa tem adentrado a igreja, muitas coisas têm vindo como mistura. E muitas vezes, na hora da separação do trigo, vem a palha junto, vem o pó junto. E aí nós precisamos tirar isso, nós precisamos passar por esse processo, para que nada nós carreguemos, para que a morte não esteja em nós. Mas quando as pessoas nos verem, olharem para nós, falar, esse homem, essa mulher, está cheio da vida de Deus, ele carrega a vida de Deus. O versículo 21, se é que o tendes ouvido, e por ele fostes ensinados, como a verdade está em Jesus. Aqui ele questiona, se é que o tendes ouvido, e por ele fostes ensinado, como a verdade está em Jesus. O versículo 22, que quanto ao procedimento anterior, vos despojeis do velho homem, que é corrupto. Meus irmãos, não tem ninguém, porque está muito recente, que não saiba dessas notícias. Os estados, as prefeituras, em meio a toda essa pandemia que a gente está vivenciando, meus irmãos, como que ainda vão desviar dinheiro, como que ainda vão roubar o dinheiro, mas está aqui escrito, olha o que ele está falando aqui, quanto ao procedimento anterior, vos despojeis do velho homem, que é corrupto. O velho homem é corrupto. Por isso que Jesus vai falar da semente do trigo, porque tem que passar num processo, arrancar essas cascas, mudar realmente. Aquilo que era de uma cor, agora é de outra cor. Aquilo que era de um grão, agora é um pó. Então significa o que? Passou por um processo de transformação, de mudança de estado, para que realmente a gente possa ver Cristo nas pessoas. O Evangelho veio transformar essa velha natureza pecaminosa. Por isso que é muito fácil a gente ensinar por que as pessoas têm que se converter, por que as pessoas têm que vir para Cristo, para que essa velha natureza seja transformada. Todos nós pecamos, estamos separados de Deus. Então o Evangelho vai trazer o homem como Deus projetou. É como alguém tinha um projeto, vamos dar um exemplo, eu ia fazer a casa com 4 quartos, 4 suítes, uma cozinha, quarto de empregada e tudo isso. E de repente quando ele vai chegar lá naquele dia lá que vai pegar a chave, é a casa com um quarto e uma sala. Mudou o projeto. O pecado fez isso na vida do ser humano, mudou o projeto de Deus. O pecado veio com essa casca, com esse pó, e aí precisamos passar. Jesus não falou ali a semente do trigo por acaso, porque tem um fundamento nisso. Então, a corrupção, quantos males poderíamos ter evitado, quantas pessoas não poderiam chegar a óbito, porque esses homens, essas mulheres estão com essa natureza pecaminosa. E a vaidade, o dinheiro, a ganância, a soberba, está incrustado nessa vida, nessa casca do homem. O versículo 23, e vos renoveis no espírito da vossa mente, olha aí, porque assim como você pensa, assim como você imagina, assim você vai ser. Então por isso que tem que haver uma mudança. O processo do trigo muda a minha e a sua mente, a forma de pensar, de agir com a pessoa, com o semelhante. Versículo 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. Olha aí, em verdadeira justiça. Quanta injustiça nós praticamos, meus irmãos. Mas o Evangelho, vamos morrer para a injustiça,
para sermos justos com as pessoas, nós agirmos de forma justa e verdadeira santidade. Olha só que coisa preciosa, verdadeira santidade. Então se está falando que é verdadeira santidade porque tem falsa santidade. Então o que é a santidade? É ser separado. Então quando o trigo passa por aquele processo, ele está sendo o quê? Separado do pó, da palha. Aí ele continua, verso 25, por isso deixai a mentira. Meus irmãos, quanto a mentira prejudica, quanto a mentira destrói relacionamentos, quanto a mentira degrada o ser humano. Ele está falando, deixai a mentira. Isso é a casca que precisa ser removida. A mentira já virou um hábito no costume das pessoas. Elas mentem naturalmente por nada, ou por coisas graves também. Mentira é mentira. Ah não, mas só foi por conta para não prejudicar aqui no meu trabalho e tal. Não, mentira é mentira. Ele está falando, despojai-vos, deixai a mentira. Quantos problemas nós poderíamos ter evitado? Quantas brigas, quanto desentendimento por causa de mentira no relacionamento. Então o cristianismo veio para que a gente morra para isso. E as pessoas que estão me ouvindo, de repente estão na prática da mentira, se morrer hoje para a mentira, poxa, podem viver para a verdade. Quantas coisas podem ser evitadas? Uma mentira causa um transtorno, causa um problemaço quando é descoberto. Morra para a mentira. E falai a verdade, cada um com o seu vizinho. Fale a verdade. Não fale mentira, porque somos membros uns dos outros. Meus irmãos, nós não temos consciência disso. Nós vivemos muito para nós mesmos, há muito egoísmo em nós. Nós só pensamos na nossa vida, naquilo que nós vamos ganhar. Então por isso a gente vê o mundo passando por cima do outro, atropelando, destruindo a vida do outro. Mas nada disso é cristianismo, nada disso é evangelho. Então a igreja, nós precisamos passar por esse processo de mudança, de transformação, para que a gente possa ver isso em nós, para que essa morte que Cristo estava falando, ele falou ali no versículo 25, né? Então vocês querem vir me servir? Faça da mesma forma. Então ele não está só dizendo apenas para ele. Tanto é que o apóstolo Paulo falou, quando a morte está em nós, a vida vai em vós. Então isso aconteceu com os homens de Deus, que foram transformados. Aí o verso 26, irai-vos e não pequeis. Meus irmãos, uma simples briga num trânsito já levou tantas pessoas à morte. Uma ira ali, um desentendimento na família, com os irmãos, pai com filho. A ira veio, mas ele está falando irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer, vem a ira, mas você não avança a ira, não passa além disso, porque senão vai vir um furor, vai vir uma atitude totalmente contrária. Quantos desentendimentos, quantas brigas, quantos relacionamentos às vezes dilacerados, quantas pessoas morreram literalmente. Começou numa ira um com o outro. Morra para a ira. Morra. Aí ele fala, não se põe o sol sobre a vossa ira. O que ele está falando? Eu sempre explico aqui, né, com certeza, né, alguns de vocês já me ouviram falar, até para que você tenha ira, Deus dá um tempo. Ele está falando, não coloque o sol sobre a vossa ira, porque no outro dia que você está irado, você vai ter ódio daquela pessoa, você vai planejar algo mal, você vai desejar mal para ela, porque o sentimento contrário só vai aumentando. Então o que Deus falou? Morra hoje para a ira. Está irado? Morra. Não leve isso adiante, não deixe isso fazer parte da sua vida. Quantas pessoas presas em sentimentos tão ruins, não guarde nada ruim na tua vida, morra para esses sentimentos, e aí você vai viver para aquilo que Deus projetou para nós.
Não deis lugar ao diabo. Olha o que ele está falando aqui, ó. Tudo isso veio o quê? Do inimigo, para destruir a nossa vida, para matar a gente, afastar-nos de Deus, colocarmos, né, algo totalmente contrário do projeto de Deus. Deus não quer isso. Aí o verso 28, aquele que furtava, não furte mais. Morra para o furto. No trabalho, quantas pessoas ali desviando coisa, roubando, furtando, se aproveitando. Deixa eu falar algo, isso Deus não se agrada. Pode ser uma pequena coisa como uma coisa grande. Está furtando, está roubando. Ele está falando, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. Imagina se as pessoas assumissem esse evangelho que eu estou falando nessa noite, morressem para essas atitudes. Nós tínhamos uma sociedade diferente, meus irmãos. Por isso que a gente precisa pregar o evangelho, por isso que o evangelho precisa ser conhecido na terra, por isso que nós temos que dar o exemplo. É inadmissível ver um crente que se denomina um cristão tomar atitudes como essas que eu estou falando, mentindo, roubando, furtando, vendo pornografia. Não, morra para isso. O apóstolo Paulo passou as mesmas tentações, passou como homem. O Senhor Jesus também, ele falou, era como homem na terra. As pessoas, pastor, mas Jesus foi Jesus, mas ele veio como homem, meus irmãos, sujeito às mesmas provações, às mesmas tentações. O que ele falava? Ele morria para esse desejo, ele morria para aquele sentimento, ele morria para aquela reação. Ele fala, isso vai morrer dentro de mim, para que a vida de Deus cresça em mim, para que a vida de Deus apareça em mim. É isso que ele veio trazer. Esse é o evangelho que nós queremos. Esse é o evangelho que nós estamos aqui gerando, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Porque outro evangelho não existe, só existe um evangelho. Não existe outro tipo, outro modelo. A gente querer passar a mão não existe, vai trazer morte para a pessoa. Então aquele que furta, não furte mais, antes trabalhe fazendo com suas mãos aquilo que é bom, para que tenha o que dar ao que tiver necessidade. Olha aí, ó. Que nenhuma comunicação corrupta proceda da vossa boca. Olha só. Então as tramas, aquilo que é ilícito, as conversas para de alguma forma trazer benefícios para si próprio, como nós vamos burlar isso aqui, como nós vamos, né, fazer esse contrato aqui, isso tudo está aqui escrito. Temos que morrer para isso. Tem pessoas que entram nas instituições já com a cabeça, já pensando já no lado errado. Morra para isso. Tem pessoas que estão fazendo concurso, talvez você está me ouvindo aí. Você está querendo fazer um concurso já com a cabeça, já pensando nas coisas erradas. Deixa eu te falar algo, morra para isso, para que a vida de Deus habite em você e através de você. Então nenhuma comunicação procede de vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação. Cuidado com o que você fala. Através da sua boca você pode edificar ou destruir. O que é edificar? É construir. Então cuidado. Há poucos dias na ministração eu falei sobre isso, a questão da boca. Daquilo que você fala tem um poder, tem algo muito forte. Quantas vezes a gente fala coisas para a nossa destruição, para a destruição dos outros? Morra para esse vocabulário, que você vai ver a vida de Deus. Porque você acha, se você está gerando morte, a morte vai vir para você também. Não tem como. Aí ele fala, para que promova a edificação, para que ministre graça aos que ouvem. É tão bom ter uma pessoa que, né, está conversando conosco, está falando, que ela vai edificar a nossa vida, que está trazendo os bons conselhos, que está trazendo o céu para a vida da pessoa. Amém. Quantas pessoas, né, vai trazer conselho tão ruim, quantas coisas a gente poderia ter evitado na nossa família, na nossa sociedade, se as pessoas falassem de forma para edificar. Aí ele fala, toda amargura, morra para a amargura. É isso que ele está falando, toda amargura, toda ira. Novamente ele vai falar sobre a ira, ó. E a cólera. O que é a cólera? É a raiva, é a fúria, é aqueles momentos impulsivos que você faz na hora do sentimento que está quente.
Muitas pessoas falam, pastor, que eu tenho sangue quente. Não, meus irmãos, morra para o sangue quente, morra para essas atitudes, que aí a vida de Deus vai brotar. Nós vamos evitar muitos problemas que depois são irreparáveis. Muitas dificuldades que todos nós enfrentamos é por conta da morte que habita em nós. O pecado, essas atitudes totalmente contrárias, que elas precisam ser completamente sepultadas. Então, quando Jesus está falando ali, voltando para que vocês entendam sobre os gregos ali, eles talvez queriam conhecer a pessoa física de Jesus, mas Jesus estava querendo que eles conhecessem para que eles morressem também. Porque não adiantava eles conhecerem Jesus só em carne e osso, mas não conhecessem os propósitos. Tem gente que conhece o nome de Jesus, mas não conhece os propósitos pelo qual ele veio na terra. Então você vê que Jesus logo tira aquela imagem, quando os discípulos Filipe e André vêm falar, Senhor Jesus, eles querem te conhecer. Senhor Jesus falou aquilo ali, falou, eles querem me conhecer? Olha, daqui a pouco vai ter a minha glorificação. O que ele está falando? Eu vou para o Pai. Aí ele vai falar, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, vai dar muito fruto. É isso que ele estava falando para os gregos ali. Vocês querem me conhecer? Conheçam, segundo a minha morte, segundo a minha ressurreição, segundo o meu evangelho. Porque não adianta as pessoas. Todo mundo já ouviu falar de Jesus. Todo mundo conhece esse nome. Mas quais são aqueles que estão procurando seguir o mesmo caminho de morte todo dia, de crucificar a sua carne, de matar, quando vir a ira, quando vir desejos, quando vir pensamentos, você fala, morre isso, eu mato isso dentro de mim, eu não vou fazer do jeito que a minha carne quer, e aí você vai gerar vida. Imagina aquele dia, que os governadores estavam pensando lá, em desviar o dinheiro, tantos milhões que foram desviados. Alguém se levanta e fala, olha, isso não está correto, vamos morrer para esse sentimento aqui, vamos morrer para esse desejo, e vamos botar esses milhões agora para comprar o que deveria comprar. Olha como seria transformado, as leis, tudo aquilo que, mais uma prova, eu estava falando isso no outro dia com uma pessoa, o nosso país é muito rico, meus irmãos. Nosso país é muito rico. É Deus ouvindo as orações do povo dele. Porque mediante a tudo isso, o governo ainda está ajudando, ainda vai ajudar até o final do ano. Já viu quantos milhões? É que o pessoal está falando, é só não roubar, é só não furtar, é só andar direito. É uma doença danada. Então, toda amargura, ira, cólera, tumulto. Tem aquelas pessoas que falam, não, eu sou barraqueiro mesmo, sou barraqueira. Quem gosta de tumulto é o inimigo. Você que está me ouvindo aí, quem gosta de tumulto é o inimigo. Deus é o Deus da paz, da harmonia. Onde tem tumulto vai ter contenda, vai ter briga, vai ter morte. Por um tumulto que aconteceu, milhares já morreram, já foram destruídos, famílias inteiras foram destruídas. Por causa de um tumulto que aconteceu. Então, quando você estiver envolvido no tumulto, pense nessa palavra, fala, morra para isso, morra, porque vai viver as pessoas que estão próximas. Blasfêmias, pessoal, quantas pessoas atribuem aquilo que ela está vivendo até a Deus, estão blasfemando de Deus, estão blasfemando da sua própria sorte que estão passando. Tem que morrer para isso, não fale isso, não declare isso. E toda malícia seja tirada de entre vós. Então, uma pessoa maliciosa já está pensando mal, já está indo lá na frente, já está tentando dar a volta lá no outro. Isso é malícia. Isso está dentro do ser humano que é pecador, mas dentro dos homens e das mulheres de Deus isso morre. E você não vai ter malícia nenhuma, você vai ter sinceridade, você vai ser puro de coração. Morra a malícia, morra a ira, morra a cólera, morra a amargura, morra os tumultos, morra isso dentro de nós. Olha o que diz o 32, e sede amados
uns com os outros. Meu Deus, olha o que Deus projetou para a gente. Sede amáveis uns com os outros, compassivos. A gente não é compassivo, a gente já logo, a pessoa teve qualquer errinho, já está ali, ó, tacando pedra, já está falando mal, já está fazendo um monte de coisa, não aceitando. Sede amáveis uns com os outros. Quando a falta de amor vir para se apoderar, a falta de compassividade vir, você fala para dentro de você, morra esse sentimento dentro de mim. Eu vou amar, eu vou realmente ser compassivo. Você gosta de que as pessoas sejam compassivas com você? Todo mundo gosta. Se você errou, você quer uma paulada, você quer julgamento, você quer logo uma palavra dura? Ninguém quer isso. Mas muitas vezes nós agimos assim com os outros. Ele está falando, morra isso. Morra isso. Aí ele fala, perdoando-vos uns aos outros. O perdão é uma decisão. Morra a falta de perdão em nós. Quantas vezes as pessoas vêm falar, pastor, você não sabe o que ela me fez e tal. Talvez eu não saiba mesmo. Mas Cristo falou, e Ele não te perdoou. E você também não fez coisas erradas, coisas contrárias. Ele não te perdoou, Cristo nos perdoa. Você estava destinado à perdição eterna, à morte eterna, e Ele te perdoou. E por que nós vamos ser melhores do que Cristo? Será que você é melhor e eu sou melhor do que Cristo? De forma nenhuma. Então morra a falta de perdão em nós, na minha vida, na sua vida. Como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Deus nos perdoou. Será que você recebe esse perdão? Amém. Será que é bom ser perdoado? Amém. Meu Deus, esse momento, esse dia que você chega para Deus e fala, Deus me perdoa porque eu fiz isso, essa conscientização, olha, nos liberta, nos alivia de tanta culpa, tanto peso. Imagina se Ele não morresse para isso. Se Ele viesse nos julgar segundo aquilo que eu e você fizemos, nós estávamos perdidos, destruídos. Mas Ele morreu para que a vida fosse gerada em mim e em você. Foi esse ato de morte. Ele falou, olha, já não me lembrarei dos vossos pecados. Eu jogo no mar do esquecimento. Olha que bom você ouvir isso. Mas como que você não vai fazer isso com o semelhante, com o próximo? Não, morra para isso. Morra para a falta de perdão. Talvez você está me ouvindo e está aí com mágoa de alguém, ressentimento que alguém lhe fez. Pense em Cristo. Morra. Para que a vida de Deus brote no seu coração, no meu coração. Porque quando você perdoa alguém, você é livre daquela morte e a pessoa também. Isso acontece. É um fato. Eu quero que você volte agora no capítulo, nesse mesmo capítulo 4, o versículo 1. O apóstolo Paulo, por que eu quis fazer isso? Só para que vocês entendam que está me ouvindo, né? Porque a partir do versículo 17, ele é específico nessas áreas. E ali do 3 até o 16, ele entra nos ministérios, para que haja respeito dos ministérios. Mas como eu estou nessa noite focado nessas questões das minhas atitudes, das vossas atitudes, para morrer, para que a vida seja gerada, eu separei esses versículos, ok? Então o capítulo 4, verso 1 ao 3 apenas aqui, diz assim, portanto eu, o preso do Senhor, olha como é que ele começa isso. Ele está preso em Deus. Ele está preso para morrer todo dia. Você está preso para morrer todo dia? Amém. Nós temos que estar nisso. Se você está em Cristo, você vai estar preso nele. Porque se você solta dele, você vai fazer como tudo isso aqui, mentir, furtar, pensar mal, julgar e criar tumulto, ter amargura. Só preso do Senhor. Rogamos-vos que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Epa, peraí. Cristo te chamou para morrer todos os dias. Mas pastor, que negócio é esse? Porque você vai ver a vida que você vai viver. Você é uma pessoa livre quando você morre para isso, meus irmãos. É tão leve viver a vida assim, que não tem problema com ninguém, que se dá bem, que ama os outros, que perdoa, que não guarda nenhum sentimento no coração. É muito bom viver assim, meus irmãos.
Está provado, esse sentimento só traz morte, só traz enfermidade. Quantas pessoas estão morrendo diariamente? As doenças psicossomáticas, os cânceres, a maioria deles é tudo por problema sentimental. Porque um não fala com o outro brigou com o outro não perdoa o outro, e aí começa a produzir substâncias. Então olha que riqueza isso. Quando você morre para essa casca, para essa velha natureza, você vive de uma forma leve, livre. É muito bom morrer a cada dia. Então há uma vocação. Cristo chamou a igreja para ser isso, meus irmãos. Não deixe as misturas do evangelho te contaminar. Não deixe a casca do trigo permanecer. Olha que interessante, eu estava estudando sobre a questão do trigo, Quando a casca vai junta ali na trituração, quando eles vão perceber, para antes de moer, eles voltam o processo e aí vão botar, hoje com a tecnologia, as máquinas, eles botam o vento soprando ali para tirar, eles ressecam todo o trigo e botam potentes ventos para arrancar toda a casca do trigo ali. Olha que incrível, o vento é o Espírito Santo. Ele tem o poder para tirar todas as casquinhas, tudo aquilo que te atrapalha. Então por isso que Cristo ele usou a figura do trigo, porque ele já sabia qual era o processo do trigo. Ele falava, é assim que tem que ser. E aí ele continua, com toda a humildade. Meus irmãos, como é bom lidar com pessoas humildes. Ao contrário do humilde é o quê? Como eu falei ainda há pouco, é a arrogância, é a soberba, é o ego da pessoa que bate no peito e fala que é melhor do que todo mundo, meus irmãos. Por isso que a semente para dar fruta, ela tem que ser enterrada, ninguém vê ela. Quando alguém quer aparecer, isso está errado na igreja. Quando alguém quer se vangloriar, quando alguém acha que o dom dele é maior do que o outro, isso não tem nada de Cristo, tem que morrer para isso. Então ele falou para que a humildade, e uma das características que eu vejo de uma pessoa humilde é quando ela reconhece os seus erros. Isso é uma característica do humilde. Ele é o primeiro a falar, eu que estou errado. Ele não espera o outro chegar e falar, ele sempre reconhece os seus erros. É uma pessoa humilde. Morra para a sua arrogância, morra para a sua falta de humildade. Que haja morte hoje, para que a vida de Deus possa se levantar em mim e em você. E mansidão, o que é uma pessoa mansa? É uma pessoa moldável. Não é apenas aquela pessoa, sabe, que controla o temperamento. Não, é uma pessoa moldável também. Então você é moldável, morra para a dureza do seu coração. Quantas vezes o Espírito Santo fala, a palavra vem, e a gente está ali, se achando Não, seja um manso. Fala, eu preciso tanto de ti, Senhor. Senhor, eu quero morrer para essa área, eu não consigo, mas eu quero ser diferente. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Com longanimidade, seja longânimo, ânimo longo. Quantas pessoas estão desistindo da primeira adversidade? Então morra para isso, para que você receba a longanimidade. Amém. Aí novamente ele fala a mesma coisa lá no final. Ele começa esse capítulo e fecha com amor, suportando-vos uns aos outros em amor. O amor é a base de tudo, é a base do Evangelho. Ele morreu por conta do amor por mim e por você. Será que a gente tem esse amor? Ou a gente está muito egoísta, muito indiferente com as pessoas? As pessoas estão morrendo diariamente. Aí o verso 3 aqui eu encerro. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Deus não quer divisão. Deus não se agrada com divisão. Ele quer a unidade. Que nós possamos andar unidos aqui. Amém. Nós que estamos aqui hoje presencial, que o Espírito Santo estabeleça essa igreja com esses valores, esses conceitos. Meus irmãos, é isso que eu sonho, quero e desejo. Amém. Porque isso é o cristianismo. O cristianismo vai ter morte todos os dias. Mas essa morte não vai trazer choro, não vai trazer pesar.
Essa morte vai trazer alegria, vai trazer vida. É a morte que traz vida. Parece um paradoxo nisso, mas não, esse é o Evangelho. Mesma coisa, ele morreu e nós fomos cheios de vida. Assim também vai ser na minha e na sua vida. Gostaria de orar, nós já estamos encerrando. Pai, o Senhor sabe o que cada um precisa morrer, Senhor. O Senhor sabe como o trigo, o grão de trigo, Senhor, que passa num processo, ó Deus, para ser transformado, Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui mais essa noite, Senhor, te buscando, Senhor. Sonda o nosso coração, ó Deus. Senhor, Tu sabes quem nós somos quando estamos fora desse ambiente, quando é o nosso dia a dia. Senhor, nós reconhecemos que nós não conseguimos pela força própria, mas o Teu poder está aqui nessa noite, Senhor. Senhor, que cada um, os que estão aqui, os que estão ouvindo pelas redes sociais, Senhor, possam ter essa experiência. Ó Deus, talvez o Senhor vai salvar hoje relacionamentos, pai com filho, filho com pai, os matrimônios, Senhor. Ó Deus, o relacionamento empregado e patrão, irmão e irmã, Senhor, das igrejas, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Deus, que possamos entender que o Evangelho veio trazer a morte dessa natureza ruim que está dentro de todos nós, Senhor. Ó Deus, para que a Tua vida seja vista, seja expressa na terra, Senhor, porque Tu falaste que Tu vieste trazer vida, e vida com abundância, Deus. Ó Senhor, que sentimentos que estão no coração, que tanto atrapalha, Senhor, possam morrer hoje, Senhor. Morra esses sentimentos da amargura, da ira, do tumulto, da discórdia, da contenda, da facção, da divisão. Oh Deus, Senhor, muda nossas vidas nessa noite, Senhor. Eu oro a partir da minha vida, Senhor. Eu me coloco como o primeiro dessa fila, Senhor. Morra em mim as áreas que precisam ser mortas nessa noite, Senhor, para que a Tua vida, somente a Tua vida, seja vista em nós, Senhor. Pai, eu abençoo a vida de cada um que está aqui, todos aqueles que estão ouvindo, Senhor, estão nas suas casas, Senhor. Ó Deus, que essa palavra penetre o seu coração, Senhor, e que o Espírito Santo mostre as áreas, Senhor, e que venha a humildade, e que venha o reconhecimento, que venha arrependimento nessa noite, Senhor, para mudarmos de direção, ó Deus. Pai, muito obrigado por essa noite, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Vocês estão nos ouvindo. Obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez nessa noite. Espero que possa ter abençoado a sua vida e que você coloque em prática isso. Que você não deixe que isso acabe aqui nessa noite. Hoje mesmo você vai se deparar com sentimentos, com essa natureza velha. Peça a Deus, Senhor, eu quero morrer para isso. Porque você vai ver um ser humano, você vai ver um homem, uma mulher totalmente diferente, melhor. E esse é o propósito do Evangelho. O Evangelho não é uma religião. Jesus não veio trazer apenas uma religião. Ele veio trazer o reino dele, uma vida para nos transformar. É totalmente diferente. Então que você tenha uma boa noite, uma excelente semana, e terça-feira às 20 horas, se Deus quiser, nós vamos estar aqui trazendo uma palavra e creio que vai abençoar a sua vida. Amém? Deus abençoe a todos aí que estão nos ouvindo pela rede social.